E aí, galerinha do Betel, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho de Teorema de Pitágoras. Vamos resolver algumas atividades para alguns alunos que ainda têm um pouquinho de dificuldade ali, tá? Para encontrar ali e trabalhar essa definição. Beleza? Então, Teorema de Pitágoras, nós vamos ter a primeira atividade. Tá? Nós sabemos que o Teorema de Pitágoras, a sua definição, nós temos o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Como é que eu faço isso aqui, professor? Olha, primeiro eu tenho que lembrar da definição, né? A definição do Teorema de Pitágoras, vou colocar aqui Teorema. A definição é o seguinte, ó, eu tenho como lei de formação, ó, essa definição, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É essa fórmula aqui do Teorema de Pitágoras que eu vou aplicar nos exercícios à frente. Olha lá, essa é a primeira atividade. Calcule o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então, observa aqui que eu tenho que primeiro ter um triângulo retângulo para poder aplicar o Teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, que eu chamo também de ângulo reto, tá? Se é um ângulo reto, né? Se é um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo e eu posso aplicar a definição de Teorema de Pitágoras. Perfeito? Então, aplicando a definição de Teorema de Pitágoras, eu preciso saber quem é a hipotenusa. A hipotenusa ela sempre está na frente do ângulo de 90 graus, e nesse caso aqui é o x. Certo? E quem é que está ao lado aqui, ó, do ângulo de 90 graus? Este lado todo aqui eu vou chamar de cateto. E esse outro lado aqui também eu vou chamar de cateto. Então, é o quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa x. Ó. Então, vai ficar x ao quadrado igual à soma desses dois quadrados aqui. Ó, o 5 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Agora é a matemática básica. Ó. 5 ao quadrado é 25, mais 12 ao quadrado é 144. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 144 é quanto, pessoal? É só pegar aqui e somar. Ó, 144 mais 25. Observa, respeite a ordem, unidade, dezena e centena. Tá bom? Para poder somar. Então, 4 mais 5 é 9. 4 e 2 dá 6. E abaixo aqui, pessoal, 1. Então, dá 169. Então, eu vou extrair a raiz quadrada, tá? Então, eu tenho que o x é igual... Quanto é a raiz quadrada de 169? É um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 169, que neste caso é o 13. Está em que aqui, pessoal? Em centímetro. Então, esse valor x ali é 13 centímetros. Perfeito? Então, vamos lá para a próxima. Calcula o valor de x em cada um dos triângulos. Então, observa que agora eu tenho partes decimais. Parece ser mais difícil, mas não é. Não se preocupe. Observa agora que o x, ó, nem sempre o x vai ser a hipotenusa, tá, gente? Então, tenho que lembrar aqui que a definição, olha, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá bom? Essa aqui é a definição do Teorema de Pitágoras. Então, observa aqui que eu tenho que olhar primeiro o ângulo de 90 graus. Achei o ângulo de 90 graus aqui, ó. Eu tenho que ver quem está na sua frente. Quem está na sua frente é quem? É o lado maior do triângulo. Quem é o lado maior do triângulo? Eu chamo de hipotenusa. Então, eu inicio por ela, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses dois quadrados aqui, ó, que são os catetos. X ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Bom, 7,5 ao quadrado, como é que eu faço, professor, quando eu tenho vírgula? Bom, a gente vai fazer passo a passo bem aqui, ó. Vou fazer de outra cor para te entender, ó. 7,5 que multiplica 7,5, que é ao quadrado. Então, 5 vezes 5 é 25, sobre 2. 5 vezes 7 dá 35. Com 2, 37. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. Tá? E aqui, ó, opa, peraí, 5 vezes 5, 25, vai 2, tá certo? 5 vezes 7 dá 35, 2, 37, ok. 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Perfeito. Agora, professor, soma, ó. Baixo 5,
Aqui, ó, 7 e 5 dá 12. Vai 3 e 4 com 2, 6. E abaixo 5. E agora, até aí eu sei, professor, multiplicar. Tudo bem. E a vírgula? Olha, observa aqui para o lado direito eu tenho apenas uma casa após a vírgula. E aqui também eu tenho apenas uma casa. Então, somando aqui, eu vou ter duas casas após a vírgula. Então, é só andar para cá. Ó. 1, 2 da direita para a esquerda. Então, vai ficar aqui 56,25. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Professor, como é que eu vou fazer 4,5 ao quadrado? Da mesma maneira, ó. 4,5 vezes 4,5. Não se preocupa com a vírgula no primeiro momento. Depois você utiliza ela. 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 4 é 20, com 2, 22. 4 vezes 5 é 20, sobe 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Somando aqui, eu vou ter 5, 2 e 0 é 2, aqui 8 e 2 é 10, sobe 1, 1 mais 1 dá 2. Então, aqui, pessoal, tem o seguinte, ó, exatamente, olha, duas casas para a direita, ó, 2 após a vírgula. Então, significa que eu vou ter que vir para a esquerda duas casas, ó, 2 casas. Então, vai ficar 20,25. Então, eu já tenho aqui ó, a multiplicação em vírgula. Observa que agora eu vou precisar isolar o x. É o x que eu quero achar. Então, eu vou deixar o x e vou passar esse 20 subtraindo para lá. Então, vou deixar o x deste lado. Vou colocar o 56,25 e o 20,25 vai passar o quê, pessoal? Subtraindo. Subtraindo, beleza? Então, x ao quadrado é igual... Professor, como é que eu vou fazer essa subtração? Olha, 56,25 menos 20,25. Observa que a vírgula tem que estar embaixo de vírgula, tá? Olha, 5 menos 5 vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0. Próximo, a vírgula. Então, coloca a vírgula. 6 menos 0 é 6 e 5 menos 2 vai dar 3. Então, eu tenho aqui ó, esta subtração como resultado 36. Extraindo essa raiz, qual é a raiz quadrada de 36, professor? É aquele número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 36, que neste caso é o 6. 6 vezes 6 dá 36. É o que? Em centímetros. Perfeito. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Calcula as áreas das figuras, das seguintes figuras. Certo? Então olha lá. Como é que eu vou calcular a área aqui? Ó? Observa o seguinte. Vamos achar primeiro, utilizando o Teorema de Pitágoras, observa que daqui eu posso traçar isso aqui, ó, uma reta perpendicular à base aqui. E observa que esse lado é congruente a esse, porque ó, esse lado aqui, ó, que é a base menor do trapézio, é 12 centímetros. Este lado todo aqui é quanto? É 22. Então, significa que aqui tem 12, ó. Certo? Aqui é 12 centímetros também, tá? Paralelo aqui, ó. Tá? E 12 centímetros para 22, faltou quantos centímetros ainda, pessoal? Faltou 10 centímetros, então significa que eu tenho aqui, ó, 5 centímetros desse lado e mais 5 centímetros desse lado, certo? Então, aqui eu consigo achar ó, esse valor x deste lado, que é o mesmo que este lado aqui. Beleza? Observa que aqui é 10 centímetros, então aqui também vai ser 10 centímetros. Perfeito? Então vamos achar esse valor x aqui. Ó. Então olha lá, o quadrado da hipotenusa, eu tenho que achar o ângulo de 90 graus, tá? E quem está na sua frente aqui é a hipotenusa. Então eu vou calcular da seguinte maneira, o quadrado da hipotenusa é igual à soma desses dois catetos aqui ao quadrado. Então eu vou ter 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100, pessoal. 5 ao quadrado, 25, né? Mais x ao quadrado. Perfeito. E agora, eu tenho aqui exatamente x ao quadrado. Aí eu vou passar aqui, pessoal, esse 25 subtraindo. Então, vou ter que x ao quadrado é igual... 100 menos 25 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 75. Perfeito? E agora?
eu vou ter aqui a raiz quadrada de 75. Observa que não é uma raiz exata. O que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que decompor. Então, vou pegar esse 75 e decompor aqui em fatores primos. Por 2 por 3 vai dar... que vai dar quanto por 3, pessoal? Vai dar 25. Por 5 que vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Certo? Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado que multiplica 3. Que é a decomposição de 75, 5 ao quadrado vezes 3. Quem está ao quadrado sai de dentro da raiz, isso mesmo. Então, vai ficar 5 raiz de 3. Este aqui é o resultado desta altura. Perfeito, pessoal? Então, eu não vou calcular a área aqui porque ainda não é o nosso assunto, calcular a área de figuras planas, tá bom? Mas, claro que eu vou utilizar aqui a definição dentro dessa questão, que é o Teorema de Pitágoras. Como a gente poderia achar aquela altura, aquele x ali, utilizando, claro, a definição do Teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então, para a próxima. Ó. Aqui também está pedindo para calcular a área. Claro que aqui, pessoal, a gente ia utilizar para calcular essa área, a área do trapézio, tá? Base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido para 2. Aqui eu já tenho quem? A altura, que foi o x que eu achei, que é 5 raiz de 3. Eu tenho a base menor, que é o 12, e tenho a base maior, que é o 22. Beleza? Então, daria para achar a área com certeza, mas não é a nossa aula. Aqui, da mesma forma. Vamos achar esse lado aqui, ó. Vamos chamar de x, certo? Aqui eu tenho 12 centímetros, aqui 15. Observa que o ângulo de 90 graus está bem aqui, então o oposto a ele é a hipotenusa. Então, é 15 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. X ao quadrado mais 12 ao quadrado é 144. Beleza? Então, aqui eu tenho x ao quadrado, 144 passa subtraindo. Então, vai ficar 225 menos 144. Então, x ao quadrado é igual... Aqui eu tenho que fazer novamente, 225 menos 144. Ó, 5 menos 4 é 1. 2 menos 4 não tem como eu subtrair, pessoal. Então, tem que prestar uma unidade daqui, ó, que vai ficar valendo de 1. E aqui 12. 12 menos 4 dá 8. 1 menos 1, 0. Então, eu tenho aqui o resultado como 81. E claro que a raiz quadrada de 81 é 9. Por que 9, professor? Porque 9 vezes 9 vai dar 81. Então, esse valor aqui é 9. Se a gente fosse querer achar essa área, multiplicava esse lado por esse outro lado, 9 vezes 12, eu acharia a área, mas não é a ideia aqui, é utilizar o Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, olha lá. Questão 2, qual era a altura do porte? Então, aqui eu tenho um porte que ele quebrou, né? Em uma determinada altura de 4 metros, e eu preciso saber quanto faltava lá para cima, que eu vou chamar de x, certo? Observa aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse cateto aqui mede 3 e esse aqui mede 4. E a hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Então, é x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a... Quanto é 4 ao quadrado, pessoal? 16. 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9 é 25. Então, eu tenho que o x é a raiz quadrada de 25. Então, o x é igual a 5, o quê, pessoal? 5 metros. Então, essa altura aqui do porte é quanto? 5 metros mais 4 metros. A altura do porte seria 9 metros. 4 mais 5 daria 9 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo nessa questão aí. E para a gente finalizar, ó, qual é a distância percorrida pelo Berlinde? Então, tenho essa bolinha aqui, certo? E ela vai nessa direção, olha. Ela vai fazer essa trajetória. Então, qual foi a distância que ela percorreu? Bom, eu sei que daqui até aqui ela percorreu 2 metros. Mas eu preciso saber daqui de cima para cá. E o que a gente está formando aqui é um ângulo de 90 graus. Então, este lado aqui que eu quero achar, vou chamar de x. Certo? Observa que tem dois catetos, ó, 25 e 60.
Então é fácil, pessoal, só utilizar a definição. Então olha lá. Aí eu tenho então o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então x ao quadrado é igual... Quanto é 60 ao quadrado? Bom, penso da seguinte maneira. Gente, 6 ao quadrado é 36. Depois acrescenta 2 zeros. Então fica assim, ó, a mesma coisa que tu fizer isso aqui, ó, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0, 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 6, 36. Olha, 3.600, certo? Poderia fazer de outra maneira? Claro, 6 vezes 6 é quanto? É 36, então eu vou colocar o 36. E 0 ao quadrado é 2 zeros, ó, acrescenta os 2 zeros. É a mesma coisa. 25 ao quadrado, vamos lá, ó, 25 dá 625. Né? Olha, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Somando aqui, eu vou ter 625. Beleza? Então, somando isso aqui, pessoal, vou ter quanto? 3.600 mais 625. Eu vou ter exatamente 4.225. 4.225, beleza? Olha, 4.225, tá? Então, olha lá. Cadê? Beleza? Raiz quadrada de 4.225. E agora, só que eu estou falando aqui, ó, e o que, pessoal? Observa que está em centímetros, mas eu tenho aqui, ó, resposta em metro, certo? Então, se eu fosse transformar para metro, aí mudaria isso aqui, beleza? Então, qual é o número? Qual é o número que eu multiplico que vai dar exatamente 4.225? Bom, eu penso da seguinte maneira, pessoal. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200, 20 vezes 20 dá quanto? Dá 400. Vamos transformar esse valor aqui logo para centímetro, só para facilitar o nosso cálculo. Veja, eu tenho aqui, ó, 4.225 equivale a quanto, pessoal? Equivale aqui a centímetros, certo? Eu quero transformar para metro. Se eu quero transformar para metro, eu divido por 100. Então, eu vou dividir isso aqui por 100. Então, é só andar 2 casas para a esquerda. 1, 2 casas. Então, eu vou ter aqui 42 e 25. Certo? Então, x ao quadrado, x aqui, eu extraí a raiz quadrada, né? Não precisa mais esse x. É igual a 42,25. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, pessoal? Olha, se eu penso da seguinte forma, olha, quanto é, por exemplo, 6 vezes 6? Vai dar 36, certo? Então, se eu multiplicar 7 vezes 7, vai dar 49. Então, está no intervalo de 6 e 7. Vamos fazer a metade só para saber se vai ser para cima ou para baixo, tá? Então, essa é a ideia. Então, vou colocar aqui exatamente... Só apagar aqui, que riscou sem querer. Vamos colocar 6,5. Olha, 6, colocar bem aqui. 6,5 que multiplica 6,5. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 6 dá 30, com 2, 32. 6 vezes 5 é 30, ó, sobe 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Então, aqui vai dar 5, 2, 9, 3 dá 12, sobe 1. Olha que legal, gente. 2 casas decimais, 2 casas decimais aqui. Eu já achei direto o resultado, que deu quanto? 6,5 metros. Então, significa que esse x aqui tem 6,5 metros. E aqui embaixo tem 2 metros. Somando isso tudo aqui, certo? Olha. 6,5 metros mais 2 metros, eu vou ter como o total percorrido aqui, que é a distância, 8,5 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que você tenha entendido.
tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!